Vamos falar de 5 ETF para garantir a segurança da tua carteira de investimentos. Um ETF da Bolsa Brasileira, um ETF de ações americanas, um ETF de ouro, um ETF de criptomoedas e um ETF de títulos do Tesouro Americano. O mercado financeiro, os valores, eles se movimentam a todo tempo. Fruto da psicologia do mercado, de ganância, de medo, de compra, de venda, de guerra, de questões políticas, vários fatores diversos e muitas vezes inesperados, eles causam instabilidade no mercado financeiro. Então, por diversas vezes, muitos ativos sobem, muitos ativos descem e eles não seguem o mesmo caminho. O que às vezes empurra um ativo para baixo no mercado, empurra outros para cima. E o que acontece? Muitas instituições que vivem do mercado financeiro contratam especialistas em cada área, em cada tipo de ativo, em cada análise do mercado para trabalhar os investimentos da instituição. E você fica ali naquele meio, sozinho, para cuidar de tudo, analisar seus investimentos por conta própria, sem entender de todo o cenário econômico e político, diversas matérias de todo mundo influenciando no mercado, e aí você fica ali naquele meio sem saber o que fazer. Porém, é possível achar um caminho ideal para você ter sucesso nos seus investimentos sem ter os especialistas que essas instituições têm. Agora, já vamos aqui pautar um detalhe. Muitas vezes você já ouviu isso, mas você não faz. A gente ouve muito quando começa nos investimentos, mas a psicologia não nos permite agir diferente, muitas vezes. Não caminhe com a manada, ande na contramão da manada. É o caminho da manada que te leva ao fracasso. Porque quando a manada começa a comprar, você compra e compra caro. E quando a manada começa a vender, você vende e vende com perda de valor. Então, saber comprar os ativos no caminho contrário da manada é uma solução totalmente factível e interessante para quem não é um investidor institucional, principalmente. E aí, muitas vezes, é difícil acertar o ponto, né? Saber o momento de comprar e de vender. Será que a manada está indo realmente ou não para o caminho contrário? Então, uma solução também muito adequada para quem não quer fazer muitas análises, é optar pelo ETF. Mas escolher só o ETF muitas vezes não te resolve o problema. Então, escolher ETFs de ativos descorrelacionados, ativos que andam em sentido contrário do mercado, sabendo o que comprar no momento mais barato ou mais caro, é uma solução muito boa para o investidor individual, pessoa física. ETF é a sigla em inglês que pode ser traduzida livremente para fundo negociado na bolsa. Basicamente é um fundo de investimento que tem como referência algum índice ou tipo de ativo da bolsa de valores, como o Ibovespa ou o índice Brasil, ou seja, replica a média de algum índice de ativo. Pensa como se fosse uma sacola com várias frutas diferentes. Em vez de você pagar o preço individual de cada fruta, você paga um pacote médio, um valor médio por todas aquelas frutas. E ali dentro você tem todas elas. Você compra as mais baratas e as mais caras pelo mesmo preço médio. E você acaba estando exposto a todas elas, podendo consumir todas elas. Olá, meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Hoje a gente vai falar de 5 ETFs de ativos descorrelacionados, tá? Que nos permite aproveitar várias oportunidades no mercado financeiro. E ainda a gente vai trazer de bônus mais um ETF no final, para quem ficar até o final do vídeo, um ETF de títulos do Tesouro Americano. O primeiro ETF é o BOVA11. O BOVA11 é um ETF que busca obter desempenho igual ou superior ao da carteira de ativos do índice Bovespa, o índice mais importante da Bolsa de Valores. Por sua vez, o Ibovespa é formado por uma carteira teórica composta pelas ações de companhias que representam mais de 85% do número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista da B3. O BOVA11 hoje está negociado, na data do vídeo, ao valor de R$ 125, tá? Uma variação média nos últimos 12 meses de 20% e nos últimos 60 meses de 34%. O gráfico nos últimos 10 anos, ele saiu ali de aproximadamente R$ 45, né, para chegar aos 125 hoje. Então, apesar das correções, ele segue numa trajetória de crescimento. Comparado ao IFIX ali, ele tem um desenvolvimento muito próximo do IFIX,
Nos últimos 10 anos, ele teve uma rentabilidade de 177% e rentabilidade real de 57%. Então, um fator que mexe muito e altera muito esse índice são as variações de taxa de juros, tanto no Brasil quanto no mercado principalmente americano. O aumento das taxas de juros no tesouro dos estados, dos países, é que causa a retirada de valores da Bolsa de Valores brasileira para alocação em ativos mais seguros como a renda fixa. Então hoje, por exemplo, 53% do capital da Bolsa de Valores estão em dólar, são dinheiro americano, dinheiro de estrangeiros, melhor dizendo. Então o aumento da taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, pode causar uma retirada ou venda de ações, né, da Bolsa para alocar em ativos mais seguros. Então, um dos fatores determinantes aí para alterar o preço das ações e do índice Bovespa é a subida da taxa de juros de tesouros de alguns países. O segundo ETF que nós vamos falar aqui é o VOO. O ETF VOO é um fundo de índice negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do índice S&P 500. Ele é administrado pela empresa de gestão de investimento Vanguard e é um dos maiores e mais populares ETFs do mercado. O S&P 500 é um índice que acompanha o desempenho das 500 empresas líderes em vários setores da economia dos Estados Unidos. O ETF VOO investe em todas as empresas em proporções iguais às suas ponderações no índice. Diferente do BOVA, que as parcelas de participação das empresas que compõem o BOVA, eles são desproporcionais a um percentual maior de algumas empresas. No caso do VOO, a participação é igual das 500 maiores empresas do índice. No caso do VOO, hoje ele está sendo negociado a $466. Nos últimos 12 meses teve uma variação de 24%, nos últimos 60, 70%. Ele paga dividend yield de 1,36 ao ano, aproximadamente. Parece pouco, mas essa rentabilidade é em dólar, a gente não pode esquecer disso, tá? Desde 2014, ele está, nos últimos 10 anos, ele está num crescimento, também com correções, mas sempre crescendo, de forma ascendente. A rentabilidade nos últimos 10 anos, 224%, a rentabilidade real de 84%. Uma rentabilidade muito maior do que a do IFIX, e ele tem dividendos regulares, médio aí nos últimos 5 anos de 2%. Pelos mesmos motivos do BOVA, esse ETF ele é prejudicado pela subida de taxas de juros nos países, principalmente americanos. Então, há uma saída de capital para investir na renda fixa. É claro que o índice da Bolsa Americana ele vem resistindo mais fortemente a quedas pelas famosas 7 magníficas. São empresas que seguram a Bolsa, porque especialistas dizem que não fosse o crescimento dessas empresas, a Bolsa Americana já estaria em queda. Vejam essas matérias. Similar a 1929, as 7 magníficas de tecnologia dos Estados Unidos já valem mais do que quase todas as bolsas do mundo. São elas, né? As 7 magníficas. A Apple, a Amazon, a Alphabet, a Meta, a Microsoft, a Nvidia e a Tesla. Vamos passar para o terceiro ETF, Gold 11. O ETF Gold 11 é um fundo de índice negociado em bolsa que busca replicar o desempenho do preço do ouro com base em um fundo de índice americano. Os dados na bolsa do ETF Gold 11, sendo negociado atualmente a R$ 10,72, tá? Uma variação nos últimos 12 meses de 5%. Nos últimos 10 anos, a variação é muito pouca. É uma moeda muito segura, é um investimento muito seguro. Então, os investidores utilizam esses ETFs de ouro para dar nos momentos mais críticos e voláteis do mercado. Então, esse ETF é um ETF de refúgio dos investidores. Naqueles momentos mais conturbados, políticos e econômicos, insegurança de moedas, problemas entre países, é onde os investidores alocam por maior segurança. E mesmo porque o mercado de ouro é um mercado muito líquido, ele garante essa liquidez para os investidores. Então os investidores conseguem facilmente, através desse tipo de ETF, investir no ouro e ainda assim ter a liquidez, que é a venda rápida do ativo e transformar aquele em valor. O quarto ETF, Hash 11. ETF Hash 11 é um fundo de índice negociado na Bolsa B3 que busca replicar o desempenho do índice Nasdaq, Crypto Index. Esse índice, por sua vez, é composto pelas principais criptomoedas do mercado. Para ser elegível, os criptoativos precisam atender alguns critérios: preço flutuante, negociado em pelo menos 2 corretoras de cripto qualificadas, suportado por pelo menos um custodiante institucional,
alta liquidez e representação no mercado mínimo de 0,5%. O gráfico do Hash 11, né, ele está sendo negociado na Bolsa na B3 a R$ 41,19, uma valorização nos últimos 12 meses de 84% e nos últimos 60% de 35%. Tá? Tem uma boa volatilidade porque ele trata de criptoativos, então é um investimento que há uma variação muito grande do capital investido. Nos últimos 2 anos ele teve uma rentabilidade de 22% e rentabilidade real de 12%. Tá? Ele chegou quase empatado aqui na realidade com o IFIX, apesar da volatilidade ser muito grande. Ele ao final aqui ele chega quase empatado em 2 anos com o IFIX. O Hash 11 é um ETF que permite os investidores participar do mercado de criptoativos, colocando parte do seu patrimônio e distribuindo ele em várias criptomoedas geridas por um fundo, sem o risco e a insegurança que o investidor, pessoa física, tem de comprar o ativo e sofrer com a alta volatilidade. Porque é claro que vai ter a volatilidade, sim, porque são criptomoedas e elas ainda têm muita volatilidade. Mas essa diversificação dentro do ETF traz um pouco mais de segurança para o investidor de pessoa física. Assim como outros investimentos e outros ativos, as criptomoedas elas também sofrem um pouco com as questões econômicas e políticas mundiais e internacionais. Mas ainda assim elas têm um outro fator. O Bitcoin, por exemplo, ele é um ativo deflacionário. Ele com o tempo vai havendo a redução de Bitcoins no mercado, o que aumenta por si só o seu valor. Então, além de todos esses fatores que outros ativos têm, o Bitcoin ele tem essa questão deflacionária, que é o halving que acontece a cada 4 anos, o que mexe com o valor do ativo. Vamos passar agora para o quinto ETF, o TLT. O ETF TLT é um fundo de índice negociado em bolsa, gerenciado por empresa de gestão de ativos. Ele tem como objetivo acompanhar o desempenho de índice que inclui títulos de tesouro dos Estados Unidos com vencimento igual ou superior a 20 anos. Os dados na bolsa do TLT. Hoje ele está sendo negociado a $92, né? Houve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 9% e nos últimos 60% de 23%. Dividend yield anual de 3,93%, comparado ao IFIX, né? Ele teve uma perda, dividendos médios aí nos últimos 5 anos de 2,62%. Então esse ETF TLT, né, que replica títulos longos do Tesouro Americano, ele aqui poderíamos comparar o nosso IPCA+. Então é um título que a gente viu ali no gráfico, ele ao longo de alguns anos, ele comparado ao IFIX, ele perdeu, mas perdeu para quem comprou no momento errado. Porque títulos que fazem marcação ao mercado, para quem entende, se comprar esses títulos com os juros altos e os juros caírem, os títulos sobem e se valorizam. E ao contrário, se você comprar com juros baixos e os juros subirem, o seu título desvaloriza. Então, sabendo comprar o título, é um ótimo título. E aqui ele ainda rende dividendos em dólar. E o título bônus aí, né? O título TFLO, são títulos do Tesouro Americano de prazos mais curtos. Aqui no Brasil, eles seriam comparados a nosso Tesouro Selic. É aquele título que te rende em dólar, você faz o investimento em dólar, recebe dividendos em dólar, mas ele há uma variação quase zero, não tem variação quase nenhuma. É mais para você fazer um caixa, uma reserva de emergência nesse tipo de título. E assim como o TLT, como foi falado, eles pagam dividendos, te traz uma segurança muito grande de investir e não ver uma variação do teu título. Veja o gráfico aqui do TFLO, o valor atual é $50, a variação nos últimos 12 meses 0,24, nos últimos 60 meses 0,62. O gráfico é linear, tá? Dividend yield por ano de $5,35. A gente aqui no Brasil está acostumado com percentuais altos de dividendo, mas esse dividendo de 5% nos Estados Unidos são dividendos muito bons, principalmente com a valorização da moeda. A gente vê aqui a rentabilidade dele nos últimos 10 anos de 1,12% e a rentabilidade real de menos 42%. Essa rentabilidade real aqui é muito da variação da moeda, porque o dólar também há uma desvalorização com o tempo. É uma moeda também inflacionária, assim como o nosso real. Dividend yield é de 2% nos últimos 5 anos, médio, né? Porque na realidade a gente tem aquele período ali da crise sanitária ali, que
não teve pagamento de dividendos, ou dividendos aí muito baixo ou nenhum, 2020 e 2021, mas ele tem uma tendência de pagar dividendos. Então a gente teve a oportunidade de estudar ativos descorrelacionados. O que isso significa? Esses ETFs, primeiro, eles te garantem investir num pacote de ativos sem ter que você estudá-los individualmente. E a escolha de ETFs diferentes é uma segunda diversificação, porque na realidade a gente nos permite colocar nosso patrimônio em ativos que vão andar por caminhos diferentes no mercado, de acordo com as condições de mercado, de acordo com as condições políticas. Então, enquanto os ativos vão ser afetados e perder valor, outros ativos irão subir de valor. Então, diversificar em classes de ativos diferentes também te dá uma segurança. Mas não basta diversificar em classes de ativos diferentes se eles não forem descorrelacionados. Então, é importante essa escolha que foi feita aqui, investir em ouro, investir em dólar, investir em criptomoedas, investir em bolsa de valores, investir em títulos americanos, é uma diversificação muito positiva para quem quer ter uma segurança e um patrimônio com crescimento mais estável. Então, agradeço por todos que ficaram até aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Peço para que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão aí em seguida para vocês.